O Gustavo Gomes, ele vai quase na virilha do jogador do Cruzeiro. Ele vai no meio da canela do jogador do Cruzeiro. E todo mundo sabe que quando um jogador vai com a trava da chuteira na canela alta, buscando ali, mas não foi proposital, tá bom, mas foi uma entrada com a trava da chuteira na canela do jogador do Cruzeiro. E eu não vou ser covarde de dizer que o jogador do Cruzeiro até saiu de campo lesionado, porque foi por causa de outra lesão, tá? Ele saiu com uma lesão muscular. E aí, muita gente falou, a falta até gerou a saída do jogador do Cruzeiro machucado. Não, mas de acordo com a regra, meu amigo, aquilo ali é expulsão. Um árbitro como esse Klein, que é horroroso, é um árbitro horroroso, sempre foi, ser chamado no VAR e não dar a expulsão, aí é aquilo que a gente sempre fala. O torcedor vai sempre ter desconfianças. E o que me chamou muito a atenção no jogo de ontem, tá? Depois do jogo de ontem, o treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que no Brasil é o que tem a maior bagagem internacional, disparadamente. O Leonardo Jardim foi campeão francês pelo Mônaco, em cima do já poderoso Paris Saint-Germain. O Leonardo Jardim chegou em final de Champions League com o Mônaco. É um cara que tem uma carreira brilhante e é reconhecido lá fora. E o Leonardo Jardim, ele fez um desabafo ontem que foi muito forte. Que ele diz que pensa, inclusive, em deixar o futebol brasileiro, porque ele percebe que não basta o trabalho dele para decidir partidas, que o que vem decidindo partidas no Campeonato Brasileiro é a arbitragem. E ele disse que quando ele entrou na sala de coletiva de imprensa, algumas pessoas disseram para ele, bem-vindo ao Brasil. E aí, ele mostrando aí essa grande insatisfação e até colocando em xeque a permanência dele no futebol brasileiro diante de tantos erros e escandalosos de arbitragem. Do outro lado, o Abel Ferreira também desabafou. O Abel Ferreira disse, tem erro para todos os lados. Não dá para ficar dizendo que tem alguma coisa a favor do Palmeiras. Mas há 2 anos... o auxiliar do Abel Ferreira deu a entender também que tinha algo contra o Palmeiras. Foi dito pelo auxiliar do Abel Ferreira, o sistema não quer que o Palmeiras seja bicampeão de forma consecutiva. E aí agora, o próprio Abel, por que ele não falou isso quando o auxiliar dele disse? Porque o auxiliar dele disse, o sistema não querem deixar o Palmeiras ser bicampeão de forma consecutiva. Nessa situação, o Abel não foi na coletiva dizer, meu auxiliar tá errado, não dá para dizer que tem algo planejado. E agora, o Abel Ferreira vai na coletiva de imprensa e faz esse desabafo. E outra coisa, eu sinto falta da mídia brasileira criticar mais a CBF, tá? Porque falam muito da arbitragem. A arbitragem, mas quem chefia a arbitragem? É a CBF. Só que a mídia brasileira, muitas vezes, tem muito rabo preso com a CBF. E isso tem que mudar. Não, mas eu tenho que negociar a transmissão. Não, mas eu tenho que ter direito de imagem. Não, mas eu tenho que ter entrevista. Não, mas em Copa do Mundo eu preciso conseguir ir aos jogos. Eu preciso conseguir ter acesso à zona mista. Até quando a gente vai ter uma mídia refém da CBF? Até quando a gente vai ter uma mídia que não vai criticar a entidade que comanda tudo no futebol brasileiro? Por enquanto, eles comandam tudo no futebol brasileiro. A seleção tá uma bosta. A arbitragem tá uma bosta. O calendário tá uma bosta. E falta um pouco dessa crítica incisiva à CBF. E eu não vou dizer hoje aqui, não, é para beneficiar o Palmeiras, não é para beneficiar o Palmeiras, porque eu falei que foi pênalti pro Palmeiras contra o Flamengo. Porque tem torcedor idiota que vai dizer, já tá o pilhado. Eu fui um dos únicos da mesa que disse que foi pênalti. Eu tava até em minoria do Flamengo contra o Palmeiras, que eu achei empurrão do Jorginho. Agora, a gente fica vendo um bando de escândalo de arbitragem. A gente fica muitas vezes sem nem falar direito sobre jogo, porque quem decide resultado é árbitro. Cara, não dá.
não dá pra gente ficar vendo muitas vezes o acobertamento dessa mídia com o rabo preso no Brasil. Até quando a gente vai ter uma mídia que não vai apontar pro verdadeiro responsável da zona que tá o futebol brasileiro, pô? Tá uma zona. Ah, mas o presidente da CBF, ele tá tentando melhorar. Se tiver tentando realmente conseguir, eu vou bater palma. Eu vou ser o primeiro a elogiar. Agora, ele não mudou nada do que é péssimo no futebol brasileiro. Ainda não mudou o fair play financeiro, pelo jeito vai tentar mudar. Quero ver o calendário no ano que vem, se vai piorar ou se vai melhorar com essas mudanças que aconteceram. A arbitragem é a pior da história, tá? É a pior da história, porque ela consegue ser a pior com o uso do vídeo. Ela usa o vídeo e consegue ser a pior da história do futebol brasileiro. Então, realmente, as coisas têm que ser ditas. Eu vi no jogo ontem, em relação a tudo, pelo que acontece, por exemplo, o Wilton no jogo contra Flamengo e Palmeiras, ele deixou o jogo seguir, correr à vontade. Eu já estava vendo, eu fiz aqui sábado, Vitória e Corinthians, ele já não deu tanta... Deixou o jogo seguir como ele deixou no Maracanã. O Caio apitou também na segunda-feira o jogo do Vitória e Santos. Santos e Vitória. Com 2 minutos de jogo, o atacante do Santos chutou o chão lá, ele deu pênalti. O VAR chamou e corrigiu. Ontem o VAR chamou ele também. Eu achei que, do jogo todo, lá, o jogo tá picotado, não sei o quê. Mas sempre falta. Se a bola é falta, o cara tem que dar. Por exemplo, se teve um lance do Fux. O Fux, alguém roubou a bola dele ali, caiu, o juiz deu falta. 1 minuto depois, alguém faz uma falta do Cruzeiro e vai lá reclamar. Eu digo, pô, ele acabou de... Você vê esse lance, mano? Então os caras também enchem o saco da arbitragem, né? Os jogadores, pô, qualquer coisa é um mimimi, a bola, a mão bate no peito, o cara bota a mão na cara, se joga no chão, fica... Por exemplo, aqui na bancada mesmo, muitos vão achar que não merecia... Eu daria a expulsão do Gustavo Gomes, pelo que se apita aqui dentro do futebol brasileiro. Né? Foi uma dividida, tudo bem, não, o atleta não saiu por causa disso, mas foi com o pé alto, mas também foi no comecinho do jogo. Né? Se eu tivesse que reclamar alguma coisa em relação ao jogo de ontem da arbitragem, talvez só esse lance do Gustavo Gomes. A regra fala, né, mano? A moda certa é essa, mas que... Eu nem sabia disso. Quando a bola está ao chão e a mão do goleiro está... Se ninguém no alto, sabe não, né? a regra. Você não sabe a regra. Se tiver a mão no alto, não. Então, de tudo que aconteceu no jogo, as reclamações, tudo... expulsão... Eu até estava vendo... Eu falei assim, ó, vai ser... Tava com o João Gordo, você sabe quem é o parceiro não? Eu falei, vai, alguém expulsa aí, ó. É muito cartão para zagueiro, volante e laterais. Os caras que tem que marcar e fazer falta. Foi acabar de falar, Fabrício Bruno foi expulso. E já era para ter sido antes. Não é pela falta violenta, é por falta atrás em sequências. Né? Se eu tivesse que reclamar, só seria do lance do Gustavo Gomes. Que é interpretativo pro pai de todo mundo. No demais, é só encheção de saco. Pra arbitragem. Isso é só hábito FIFA. Ô, Vamp, mas interpretativo não é. Aquilo claro que é. Aquilo não é expulsão. Eu expulsaria. É interpretativa, meu Deus. Expulsão no mundo inteiro. Não é. Não. Pra mim, deixa eu concluir. Pra mim, eu... Não. Pra mim... Tem que estudar a regra, pilhado. Pelo amor de Deus. Pra mim... Então eu estudo a regra, Mauro. Preciso estudar, sua mãe sabe. Mas um jogador que bota a sola da chuteira... Mas, pilhado, você tá 15 minutos... Pilhado, você tá 15 minutos sem falar a coisa que levou o árbitro, pra mim, a errar. Eu concordo com a sua conclusão, mas você não falou algo que é básico. Primeiro, o Gustavo Gomes acerta a bola e depois atinge a canela. Você não falou, sua mãe não falou porque você citou sua mãe. Esse lance... Mas se você atinge a bola... Mas você não falou de novo, pilhado. Você não falou isso. Você ficou 15 minutos sem falar a coisa que acontece primeiro e é o que levou pra mim o árbitro a errar. Nós concordamos, só que é fundamental falar um fato que você não falou. Você esqueceu. Primeiro, o Gomes atinge a bola. É diferente ele tocar na bola ou não, se ele bota na Mas, de novo, pilhado, na perna do jogador. É o que provavelmente levou o árbitro a errar. A gente concorda. Mas, de novo, é fundamental você dizer...
E é isso que é mais importante do que dizer que está tudo sujo, está tudo enlameado, e não é isso que você quis dizer. Eu só quero reiterar isso. Primeiro, o Gomes atinge a bola. E depois, na sequência, porque é uma entrada com uso de força excessiva, que eu considero jogo brusco grave, e eu teria expulsado, teria mostrado o cartão vermelho, mas é um lance que a arbitragem, todo mundo que eu ouvi de arbitragem, ex-árbitro, comentários de arbitragem, e 2 árbitros que eu costumo conversar, que são árbitros, eu costumo conversar, evidentemente não vou falar quem são, todos expulsariam, ponto. Só que todos também, árbitros, colocam essa questão que é fundamental, que levou para mim o árbitro errar. É o que a gente brinca há muito tempo, dizendo que esse é um lance de cartão laranja. Amarelo é muito pouco, o árbitro nem amarelo tinha mostrado. E vermelho pode ser demais. Para mim, como você não tem um cartão laranja, pilhado, eu daria o vermelho, ponto. Agora, é fundamental dizer, por que o árbitro pode ter errado e a gente espera... Não saiu, né, o áudio do VAR, né? Saiu. Saiu o que ele fala? Ele fala que isso. Pegou na bola e que ele acha que não teve tempo para recolher o pé. Isso. Então, é mais ou menos reiterando. Como ele pega na bola, e é claro que ele pega na bola, mas ao mesmo tempo ele não... Pela velocidade dinâmica do jogo, e sempre lembrando que as regras da física são anteriores à regra do futebol, ele não tinha como... Ao entrar com aquela velocidade, com aquela intensidade, com aquela força, para mim, força desproporcional, não tinha como ele tirar a perna e nem, digamos, puxar. Ela vai com a perna reta. Por isso que eu expulsaria por pegar na canela. Mas ele, por ter pego primeiro na bola, o árbitro, para mim, incorre no erro, e o VAR também, enfim, todo mundo acaba errando ao não expulsar. Mas é fundamental entender isso. Não é um lance que não é interpretativo. Esse é o lance interpretativo para você ver se houve o uso de força excessiva, que para mim houve, para mim é jogo brusco grave e para mim é cartão vermelho. E eu só quero reiterar em relação a esse lance e a todos os outros, que só pode dizer que o campeonato tem maracutaia, que tem sistema, que tem cambalacho, que tem tudo armado, se você tiver provas. O que não pode é ficar o Boto chorando como chora, o Felipe Luiz chorando como chora, o João Martins chorando como chorou em 23, e com detalhe, o Palmeiras acabou sendo campeão, então o Palmeiras venceu até o sistema. Não pode dizer que tem esquema, não tem sistema, o que pode, lamentavelmente, é ter método. Chora muito para ter um benefício à frente, ou não chora. Eu gosto que os treinadores e a gente do futebol faça o que fez o Leonardo Jardim. Tá puto, e não é a primeira vez que ele fala isso também, dever dizer, não é a primeira vez que ele fala que vai embora ou que não vai ficar, tal, pelo futebol brasileiro. Legal ele falar da arbitragem, legal ele falar da profissionalização da arbitragem, lembrando que a arbitragem na Espanha é profissional e é quase tão ruim quanto no Brasil, lamentavelmente. Legal ele falar do relvado, do estado do gramado, e do estado, no caso, do gramado sintético como esse, e do gramado sintético do maior rival que é a Arena MRV, também faz parte do negócio, é o treinador do Cruzeiro, contra o Atlético, contra o Palmeiras que ele está lutando, contra o Flamengo não joga em gramado artificial. Enfim, tem várias nuances, mas eu gosto de falar o que ele falou. Gostei até da entrevista mais equilibrada do Abel, que começou a citar que pode ter havido o pênalti claríssimo do Choque Rei naquele lance do Tapia com Alan no outro domingo, no outro domingo. Enfim, é legal que a gente fale pontualmente sobre a arbitragem, mas é pavoroso a gente toda hora achar que tem esquema. Por mais cabeludos ou carecas que sejam os erros, e para mim foram, e eu acho que o Cruzeiro foi prejudicado, não dá para toda hora falar, até porque tem dever dizer que o Brasil tem uns diabinhos de arbitragem, todos os lances complicados acontecem. E esse do Cássio é um lance claro para quem estuda minimamente a regra do jogo. Tá com a mão em cima da superfície, por exemplo, se ele tivesse com a mão com a bola travada na trave, alguém chutasse a bola, também era falta. Isso é um lance típico. Esse dá quase para dizer que não é interpretação. Você pode até dizer se não estava, ele tiver um dedinho em cima da luva do goleiro com a bola na mão e ela contra o chão, é falta, e foi falta. Você pode até discutir a expulsão do Fabrício, ok, o próprio Leonardo Jardim cita isso. Dá para discutir muita coisa. O que não acho que dá é para não indiscutível. O lance de Palmeiras e São Paulo, aquele é indiscutível, tá? Esse, do caso do Gomes, eu entendo a discussão, entendo o diálogo, mas, de novo, eu também, como você, teria expulsado. Não acho que é um lance para a gente ficar 15 minutos ou falar até o século 23 sobre ele, porque é um lance de interpretação, cada um tem a sua. Mas eu acho que, no mais das vezes, eu teria expulsado, outros também teriam expulsado, ou quase todos os árbitros, aqueles que, pelo menos, minimamente estudam a regra do jogo, teriam expulsado. Então eu fico também com essa interpretação, mas eu quero insistir. O Gomes pega primeiro na bola, o que para mim não tira o uso de força desproporcional, o uso de força excessiva, para mim jogo brusco grave e para mim cartão vermelho, e claro que muda o jogo. Aliás, um jogo que poderia ter mudado, porque só 42 minutos e 3 segundos de uma partida que teve 100 minutos e 30 segundos de jogo, mas 42 efetivos, de duas equipes que podem ser duas vezes campeãs. O Palmeiras briga ainda pela Libertadores e pelo Brasileiro.
Cruzeiro ainda briga pelo Brasileiro e briga, para mim, como favorito pela Copa do Brasil. Não pode ser um jogo tão fraco ou tão parado como lamentavelmente foi ontem, também por erros de arbitragem, Pilhado. No mais, eu concordo com quase tudo que você falou, mas eu só quero dizer que a mídia, talvez institucionalmente, não bata tanto na CBF como deveria, e isso é há muito tempo, tá? E não só agora. Mas eu entendo que, de um modo geral, a mídia, nós que também a fazemos, ou nós que fazemos, jornalistas, a gente dá a porrada que eu acho necessária. Tem quem bate mais, tem quem bate menos, tem quem não bate, e às vezes não bate até por característica, que a gente pode discutir muito, pode até lamentar muitas vezes, mas faz parte do jogo. Mas eu acho que sim, eu acho que a imprensa como um todo bate na CBF e já está batendo mais do que se batia antigamente, porque antigamente era quase com monopólio, e olha que eu trabalhei também no monopólio, eu trabalhei no duopólio, que aconteceu também, sobretudo nos anos 90, e se batia menos, com certeza. Agora, são várias as empresas de comunicação, e ainda bem, não só para dar mais empregos, eu sou uma prova disso, mas porque a gente tem a pluralidade de opiniões, que é sempre muito legal. Mas estou nessa linha contigo também, meu Pilhado. Ô, Tico. E outra, né, Ô, Tico. Só para deixar o Vamp falar, só para deixar você falar, e outra, porque hoje tem muita gente que não é dependente da CBF, porque hoje tem rede social, hoje tem canais que são de streaming, que não dependem de transmissão. Antigamente tinha um monopólio ali que ninguém falava de CBF, e hoje em dia está sendo mais falado, isso eu concordo. Fala, Vamp. Só para dar parecer, né, em relação à arbitragem, que começamos a abrir um programa falando sobre isso, para mim, em relação ao jogo, em tudo que aconteceu, eu só darei expulsão. Mas, para mim, o árbitro estava bem em tudo, porque todo mundo é muito mimimi. Se ele parou o jogo demais, parou para as duas equipes. Ele deu falta pro Palmeiras, deu falta pro Cruzeiro. Agora, em relação às coletivas, dos dois treinadores, um venezuelano naturalizado português, que nasceu na Venezuela, viu? O Jardim. E o Abel. Porra nenhuma que vem pra cá, pro Brasil, pra querer consertar. Vem porque o salário é bom. O salário é bom. Sabe por quê? O Abel trabalhava no PAOC. Eu lembro bem que eu estava num programa, uma hora dessa aqui com o Mauro Betti, há anos atrás, 5 anos atrás, que a gente estava até falando, no Esporte de Discussão, a hora que o cara tá dentro do avião indo lá para o Equador, para buscar o outro treinador. Ramírez, Miguel. Lembra? Ramírez. Lembra quem estava lá? O avião agora acabou o Anderson Barros. E aí o Abel vem de lá com o PAOC, uma equipe, aí saiu o Flávio, tá certo, uma equipe estruturada bem financeiramente, e aí com o seu talento, sua competência, começa a ganhar títulos. Então nada desse negócio, eu saí do PAOC, que o Palmeiras é muito maior, e vim por amor, história, isso é pra boi dormir. Tem um dos maiores salários do futebol mundial, com todo o merecimento, conquista de títulos, é brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores. Ninguém vai questionar isso. Agora, questiona o seguinte, por amor, para consertar o futebol brasileiro, para mudar. Aí vem o outro agora também. Não, eu tô pensando em ir embora. Vai com Deus. Por mim, vai com Deus. Para mim não faz falta nenhuma. Pega o avião aqui, ó, decola, não dá 7 horas para ter em Portugal. Porque parece que em Portugal é tudo mil maravilhas. E a Europa é tudo mil maravilhas. Ontem eu vi, se fosse para questionar, você pega um lance ontem do Barcelona e Real Madrid. Você sabe o que eu falo, que para mim tudo... Lembrando que a arbitragem lá é profissionalizada. Sim, você é profissional. E eu falo que tudo tem que bater na mão, para mim dá logo pênalti, pronto. Eu sei, a regra de bárbaro. Aí vamos sobre... Pô, o Bélica chuta lá, a bola bate no Bélica, volta de novo, e o cara dá o pênalti e o Mbappé perde. Aquilo também, se fosse assim, é um absurdo aquilo. Aí, Tico, o Leonardo Jardim veio de lá, tá? Foi campeão com o Mônaco, beleza, legal. Campeonato francês, é porque tá na Europa, tá na França. Tem o Paris Saint-Germain que tá cheio de dinheiro, é o último campeão europeu. O Olympique de Marseille já foi campeão. Mas lá tem umas babas também, viu? Já joguei lá, tem cada time horrível. Que nem o Flávio falava, horrível. Pô, vou me basear pelo campeonato português, campeonato francês em relação ao campeonato brasileiro. Trabalhei na Arábia Saudita, tô falando do Jardim, trabalhou lá. Todo mundo vai pra lá por causa do cascalho, ó. Seguir o Islã lá é por causa do cascalho, lá tem regras. Então, tô pensando em rever e ir embora. Vai com Deus. Vai com Deus. Agora, se questiona assim que há erro de arbitragem, vários clubes são favorecidos, outros não. Uns em rodada sim, outros em rodada não. Né? Eu já estou começando até a achar que é melhor apitar sem VAR. Porque aí eu já erro fazendo a merda, eu sozinho, sem um monte de câmera. E pior que tem acontecido erros piores com o VAR, é verdade. Deixa eu errar, eu errei com meus olhos.
Agora errar com um monte de câmera. Pega lá, e aquela confusão. Até que ontem foi muito calmo, viu? É que você não viu, né? Aí os caras devem ter a voz do VAR ontem lá. Porque é tudo uma zoada, né? Ontem foi calmo, né? É uma... Olha lá o pé do cara. Parece o bate-pronto lá. Ontem, pelo menos, foi com educação. Esse negócio de campeonato manchado, isso é história. Já vi aí vários companheiros, até ex-companheiros de profissão de futebol, falando esse ano o campeonato está manchado. Então todo ano tá manchado. É o campeonato mais manchado. Todo ano falam que o campeonato tá manchado. Eu tô falando com comentarista, até ex-atletas falando. Mentira. É bobagem, pô. Bobagem do caramba, porque... Olha lá, se o Cruzeiro ganhar ontem... Eu vou te falar, nem precisava ganhar ontem. Se o Cruzeiro ganha do Sport, que tá na zona de rebaixamento, jogou 2 jogos dentro do campeonato, aqueles 2 pontos, bota os 2 pontos do Sport lá no Mineirão, pra ver como tava a tabela agora. Não é que todo mundo perdeu ponto, todo mundo perdeu ponto. Mas aqueles 2 pontos do Sport, Bruno... Sim. Esses 2 pontos do Sport tá fazendo uma falta. Por que você empatar com os 2 líderes? E ganhou E ganhou lá. Fez 4 pontos. Os 2. Muito legal. Aí você pega e perde do Sport. Perdeu do Ceará em casa. Não empata com o Sport em casa. Perdeu pro Ceará no Mineirão. Perdeu pro Santos no Mineirão. Como também o Flamengo já tropeçou, o Palmeiras, mas eu tô falando assim, naquela reta, eu não posso sair do Maracanã com um empate. Ele mesmo falou isso na coletiva. Muito bem falado. Eu empato aqui com o Flamengo jogando melhor. Daqui a 3 dias eu tenho o Sport. Só vai valer a pena se eu ganhar. Ele vai e empata. Bota os 2 pontos do Sport aí pra você ver se, mesmo com um jogo a mais, estaria 1 ponto. Estaria 1 ponto de um e 2 do outro. Porque esse jogo a mais, que o Palmeiras tem a menos, é o Santos na Vila também. E o Flamengo é um esporte lá, um esporte todo desgraçado, mas é um esporte que vai brigar por causa daquela parada de 87. Claro. Vai querer fazer essa rivalidade. Por mais que esteja rebaixado, tudo praticamente rebaixado. Mas não tem manchado nada. O campeonato tá gostoso. Ainda mais agora, com essa semana muito importante, viu, Mauro? Para as 2 equipes. Vala-me Deus, vai que dá certo. Vala-me Deus, vai que dá certo. Aí o brasileiro fica... Vou acender aquela vela. Ô, pai de noite. Tamo junto, hein? Vou comprar uma vela de 7 dias. Mas aí esse que é o bom do bate-pronto. Eu já discordo dos 3. Pra mim o campeonato tá manchado. E não tá manchado porque é a favor do Palmeiras, é a favor de quem quer que seja. Tá manchado porque a arbitragem é um lixo. Pra mim tá manchado. Mas... E outra, discordo do Vamp também quando ele diz: tá bom, então vai embora. Eu acho que ele tem que ir embora. Acho também. Só que é aquilo que eu digo. Se eu tô num lugar que eu não acho que as coisas são certas, suponho, eu tô na Jovem Pan, eu acho que tá tudo errado, eu vou embora mesmo. Ainda mais se eu sou o Leonardo Jardim, que tenho dinheiro pra caramba, que tô bem pra caramba, eu acho que ele tá na razão dele, pô. O cara foi prejudicado do jeito que foi. Ele vai sair e vai falar, pô, tá super legal o Campeonato Brasileiro, hein? Tá maravilhoso. Não. Ele falou. Ele não falou que o Campeonato Português é maravilhoso, que o Campeonato Espanhol é maravilhoso, ele não falou nada disso. Ele falou, quando eu entro na sala me dizem, bem-vindo ao Brasil. Eu vejo mais um erro escandaloso de arbitragem. Realmente eu tô perdendo tesão. Realmente eu tenho vontade de ir embora. Eu não acho que ele falou nada demais, não. Eu acho que ele desabafou como qualquer pessoa desabafaria depois de ser prejudicado do jeito que ele foi. Porque foi até falado logo no começo do jogo. Ele ia jogar com um jogador a mais desde o começo do jogo, se a arbitragem acertasse. E pra mim, aí eu discordo de vocês, pra mim tá manchado. O campeonato tá manchado. Não que tá manchado porque beneficiou o Palmeiras, não. Porque é um lixo o campeonato, gente. É erro de arbitragem toda a rodada. É erro escandaloso de arbitragem toda a rodada. E não é só a favor do Palmeiras, mas é erro escandaloso toda a rodada. Não tem uma rodada que a gente passe aqui sem um erro escandaloso. Teve aquele do Grêmio, que a gente tanto falou, contra o Red Bull Bragantino. Teve o próprio pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes, que eu mesmo falei que não foi escândalo, mas foi um grande erro de arbitragem. Tem erro bizarro com o uso do vídeo toda a rodada. Então, pra mim, tá manchado. Não que tá manchado porque tem esquema, porque alguém tem acordo pra ganhar. Mas, cara, como é que a gente vai dizer que esse campeonato tá maravilhoso? Essa bosta de campeonato, onde todo dia a gente tem um erro bizarro de arbitragem com o uso do vídeo.
Para mim, o mais escandaloso é isso. É o Vamp e o Flávio Prado todo dia aqui dizerem: cara, daqui a pouco é melhor tirar o VAR. E realmente, eu acho que vai ser. A gente conseguiu fazer com que a imagem não faça os árbitros acertarem. Isso é muito ridículo. Bom, eu não concordo com isso de campeonato manchado, porque erro acontece em tudo que é lugar e todo ano falam que o campeonato está manchado, né? Todo ano isso é falado. Você meter um Google aí, Campeonato Brasileiro de 2024 está manchado, você vai achar. Campeonato Brasileiro de 23 está manchado, você vai achar. Em 23 o Botafogo teve uma queda absurda e o dono do clube falou que tinha manipulação, que tinha não sei o quê. Em 24, quando foi campeão, já não achou. Aí em 2023 o auxiliar do Palmeiras falou que o sistema não queria, o time dele ganhou. Essas coisas, né, que acontecem todo ano. E entre os profissionais do futebol e entre jornalistas, todo ano você se meter no Google, você vai achar. Se você procurar campeonato de, sei lá, de 2010, se está manchado, você vai achar alguém falando que o campeonato de 2010 está manchado. Isso é todo ano. Do jogo, até agora, pegar esses 3 jogos de confronto, Palmeiras e São Paulo não foi confronto direto, mas eu vou citar porque eu acho que aí foi o jogo que teve o erro mais claro. São Paulo e Palmeiras, aí pega Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro. Esses 3 jogos, que foram quase em semanas seguidas aí. Para mim, ainda, o único erro claríssimo foi o pênalti não marcado em cima do Tapia. Só. E não é porque eu sou São Paulino, não, porque o São Paulo ele não precisa de ninguém para se enrolar, ele se enrola sozinho. E mesmo naquele jogo, não deram o pênalti, podia ser 3-0, mas tomando de 2 e tomar 3 também é culpa do São Paulo também. O São Paulo está onde está financeiramente e esportivamente por culpa do São Paulo. Então, tem nada a ver com o fato. Eu até falo que eu trouxe para o São Paulo para não ficarem especulando. Então, já que adoro especular, é o São Paulo meu time e pronto. Mas eu não sou representante do São Paulo, não sou influencer do São Paulo e nunca vou ser. Então, para mim, o único erro grave foi aquele. Eu acho que o Wilton apitou muito bem Flamengo e Palmeiras. Aquele lance do pênalti do Jorginho no Gomes, acho que é bem interpretativo. Eu já falei aqui, eu prefiro uma arbitragem que marque poucas faltas, que deixe o jogo rolar. Então, eu acho que se eu estivesse apitando, a minha tendência era não dar aquele pênalti, mas não acho absurdo que fosse dado, vai do critério de cada um. Eu prefiro uma arbitragem que marque poucas faltas, que dê pouco cartão, que interfira pouco, que deixe o jogo com os jogadores. Então, acho que o Wilton, aquele dia, eu gostei da arbitragem dele porque ele interferiu muito pouco no jogo. Os lances dos gols, teve reclamação, teve falta na origem. Não, é lance de contato normal e vamos embora, vamos seguir o jogo. Então, acho que o Wilton apitou bem Flamengo e Palmeiras. E ontem, o lance do Gomes... para mim era de expulsão porque ele foi imprudente, uma entrada violenta, mas eu não achei absurda a interpretação do árbitro. Que realmente o Gomes chega duro e aí acho que ele exagerou na força, ele foi imprudente, isso justificaria a expulsão, ele coloca a integridade do adversário em risco, né? Ele não sai, como já foi falado, pela pancada, mas ali poderia, dependendo de como pegasse, ter uma contusão grave. Então acho que ali poderia, o Gomes eu expulsaria, mas eu não achei a interpretação dele absurda. Que ele fala, ele chega forte, toca na bola e depois acaba tendo contato. Eu não achei absurda, ainda mais nessa que, como eu falei, eu prefiro que o árbitro interfira pouco no jogo. E o que mais me irritou na arbitragem ontem não foram esses lances. Acho que a anulação do gol do Palmeiras foi correta, acho que a expulsão do Fabrício Bruno foi correta. O que mais me irritou foi ele marcar 1 milhão de faltas, né? Isso aí, acho que foi muito chato, mas não é só na conta dele. Acho que está na conta dos jogadores também. Foi falta por outro lado, viu? Sim, ele deu para todo mundo. Esse lance, não sei se você lembra que o Fux acaba de perder uma bola na cabeça da área. Sim. Poderia sair o gol do Cruzeiro, esse lance, o juiz deu falta. Sim. E 1 minuto depois, o juiz dá uma falta pro Palmeiras, pro Cruzeiro, o Fux vai lá reclamar, ele acabou de receber uma falta agora, não tinha 1 minuto. Ele marcou falta para todo lado, ele travou muito o jogo, isso foi o que mais me irritou. Acho que isso atrapalhou também o jogo, mas não só ele, os jogadores também. Porque os jogadores é aquela coisa, né? Pressão, você está de costas, protegendo a bola, principalmente no campo de defesa, vem o adversário, pressiona, encosta em você e cai. O jogador cai. Isso aconteceu o tempo inteiro. Então, teve um monte de vezes, um monte. Ele sente que o cara encostou nele e cai. Não foi nada. Pô, eu estou de costas protegendo a bola, meu adversário encostou em mim e caí. Então, teve muita falta, porque o árbitro quis parar o jogo toda hora, qualquer contato ele marcava, e os jogadores simularam um monte de vezes. Os jogadores encostam no jogador, o jogador cai. Encosta no outro, o jogador cai. Aí bate no peito, ele põe a mão na cara. Então, tem muito, o jogo é muito parado, tem muita falta, é muito picotado, é muito reclamado por causa do árbitro e pelo comportamento dos atletas, que é terrível. Ontem o que teve de simulação foi uma coisa absurda. Mas então não tem que começar a dar amarelo para simulação?
Só dá. É outra coisa da arbitragem, simulou o amarelo. Não, assim, tem muita coisa que a gente não dá e só para deixar claro, de novo concordando contigo, ô Pilhado, a arbitragem, e já de algum tempo, na minha opinião, é o pior nível de arbitragem de todos os tempos do futebol brasileiro e o VAR ajudou a piorar, o que não significa, na minha opinião, que se deva tirar o VAR. E insisto, na Espanha também é profissional e é quase tão ruim quanto o Brasil. E a gente viu ontem no Clássico que vem com outros jogos também de La Liga. Mas assim, a gente precisa tentar ajudar os caras que não se ajudam também. Ninguém ajuda a arbitragem e os árbitros também não se ajudam. Então, de novo, é um pacto. Eu gostei das entrevistas, gostei da do Abel, gostei da do Leonardo Jardim, gostei muito da do Cássio, né? Ah, mas o Cássio já reclamou. Gente, de novo, nada contra a reclamação pontual, lance a lance. O problema é o estrutural, achar que tem esquema, que tem sistema, que tem o good game, que tem aquele absurdo que o Textor fez em 23, que virou CPI, nada contra a CPI de um modo geral, mas exatamente se extrapolar isso, de novo, é falar sistematicamente que é o lixo. Então, gente, vamos parar o programa agora, vamos acabar com o futebol brasileiro, vamos acabar com a CBF, com os clubes. Não é o caso, vamos tentar melhorar. E aí faz parte um pacto, a gente aprende em outros campos, ou deveria aprender em outros campos de atividade humana, que é fundamental o diálogo, a conversa, um pouquinho mais de equilíbrio, de discernimento, sobretudo conhecimento. Tem um monte de gente defecando regra sem saber da regra do jogo, das 18 ou da regra 19, a regra 20, a 21 e, sobretudo, a regra 171 mesmo. Tem muita gente que acha que o livro tem 171 regras, não 17, abusa das outras, não sabe o mínimo da regra do futebol. E estou falando de treinador, de cartola, nem se fala de jogador, de nós jornalistas, né? Nós que propagamos muitas vezes muita bobagem, nós que somos muitas vezes muito clubistas. Ah, Mauro, você é clubista? Sim, posso até ser. Eu tenho uma paixão assumida há 35 anos e a paixão por esse time que me faz ser jornalista esportivo há 35 anos, mas insisto, o clubista é o cara que muitas vezes demora a assumir a paixão, fala que não tem time, a gente sabe qual é o time dele, torce para times fora do país ou times menores e distorce contra os outros times, detesta os outros times, detesta às vezes estudar a própria regra do jogo. Esse é o clubista. E, de novo, se você acha, só vê o número de pessoas que não gostam do que eu falo, e não só está falando por mim, por você mesmo, Pilhado. Imagino você, quando você falou que havia sido pênalti lá no Maracanã, o que teve de flamenguista falando, você não pode falar. A gente pode, até porque a gente paga não para ser torcedor ou destorcedor, a gente é pago para tentar fazer o jornalismo. E, de novo, não existe dono da razão na regra. A regra, na esmagadora maioria dos casos, é interpretativa, logo subjetiva, e depende da interpretação da sua visão. Eu até estou usando óculos, que eu preciso usar óculos, e muitas vezes usar mais ainda, porque eu não enxergo. Ou quando tento enxergar, muita gente também não está querendo. Agora, só para falar do lance que o Palmeiras está reclamando, para também não parecer, aí o lance que a gente está reclamando não se fala, que foi a falta marcada no gol do Palmeiras. O Mauro Betti já falou aqui, Bruno Prado, que ele se antecipou, que pela regra, né, quando a mão do goleiro quando a bola tá entre a mão do goleiro e o gramado, né, é falta. Se alguém chutar a bola ali, é falta. Isso está na regra. Eu até peguei aqui, que até me mandaram, né, esse trecho da regra, tá aqui. Segundo a regra 12, aí, Mauro, você me confirma se é isso mesmo, das regras do jogo, da IFAB, que a CBF adota integralmente, o goleiro está em controle da bola quando ela está entre as mãos ou entre a mão e qualquer superfície, por exemplo, o chão ou o próprio corpo. Ou seja, se o goleiro tem uma mão pressionando a bola contra o gramado, isso já é considerado controle. Nesse momento, nenhum adversário pode tentar chutar, empurrar ou disputar a bola. Se o fizer, o árbitro deve marcar tiro livre indireto a favor do goleiro. E eu acho que pela imagem fica muito claro que isso que aconteceu. Ó, o Cássio bota a mão aí, ó. Pronto. Tá bom. E ele chuta a bola. Perfeito. Então é exatamente... Oi, pode falar. Não, desculpa, perdão, o Pilhado, exatamente isso, perfeito. Você acabou de ler o texto, é só ler, perfeito. Aí, ó. E ele tá com a mão ali, né? A bola entre a mão e o chão, quando tem o toque ali pro gol do Palmeiras. Concorda, Bruno Prado? Realmente era para ter sido marcada a falta? Sim, acho que sim. O Cássio solta a bola, mas depois ele consegue colocar a mão na bola e o Sousa chuta quando a bola tá com a mão do Cássio em cima da bola. Então, correto. Aí, para mim, foi correto. Então, ó, esses foram os lances mais polêmicos
Teve também a expulsão do Fabrício Bruno, que todo mundo achou justa. Eu acharia justa não por aquele lance, tá? Porque aquele lance eu não achei para expulsão, mas o Fabrício Bruno fez muita falta no jogo. Agora, aquele lance eu não acho, que ele nem buscou o contato. Estava numa disputa de bola, acho sim que ele merecia ter sido expulso pelo excesso de faltas que fez, mas naquele lance eu nem sei se foi falta. Vocês acharam uma falta clara aquele lance? Tem muita gente dizendo, mas isso eu não digo, que foi o jogador do Palmeiras que chuta o Fabrício Bruno. Eu não acho, eu acho que foi um choque ali na disputa. Tá aí, ó. Tá aí o lance. Ó. A gente bota de novo. Muita gente diz que ele que chuta o Fabrício Bruno. Esse lance em si eu não achei para expulsão. Mas acho que o Fabrício Bruno fez várias faltas no jogo inteiro. Todos vocês acharam esse lance para expulsão? Eu já tinha expulsado o Fabrício Bruno antes, não pela violência, pela sequência de faltas. Pela sequência de falta que nem você falou. Ele toma um amarelo, na sequência ele faz 2 faltas seguidas, já com o cartão amarelo. Sobre em relação a esse lance, eu vi muita gente também falando que foi o Alan, né? Que tropeçou com ele. Mas já, tudo normal. Eu acho que a única coisa ali do jogo em si foi a expulsão do Gustavo Gomes. E o Alan estava fazendo uma jogadaça, né? Ele estava indo para dentro do gol, né? O próprio Fabrício Bruno sai sem reclamar. Ninguém do Cruzeiro reclama. Se o Fabrício Bruno não reclama, então não foi. Eu também acho esse lance discutível, tá? Esse trançapé e tal, mas eu entendo que no caso ele acaba impedindo um ataque promissor, aparecendo na frente dele. Eu mostraria o segundo amarelo, como foi o caso, e depois a expulsão. Eu expulsaria, mas eu também aceito bastante discussão nesse lance, tá, Pilhado? Não, agora, outra coisa, Vamp, mas a gente já falou, até pra gente falar do jogo, a falta de minutagem de bola rolando, né? Isso também é um escândalo. 42 minutos, o jogo tem 90 minutos. A bola esteve rolando ou esteve em disputa por 42 minutos. Isso aí é bizarro também. E com detalhe, isso tem que ser falado. O Pilhado, até eu já falei sobre isso, mas só para reiterar, né? São 100 minutos e 30 segundos ontem, somando, claro, todos os acréscimos, e 42 minutos e 3 segundos, quer dizer, e de um nível de jogo de Palmeiras e Cruzeiro, né? É triste.